Olá, sejam todos bem-vindos. Que coisa boa é nós lermos, termos em nossas mãos a nossa revista do maternal deste trimestre, Ezequiel, o profeta na Babilônia. Que tal? Você está gostando das revistas deste trimestre? Eu espero que sim, porque é bom demais. A cada semana nós ficamos assim em oração por cada um de vocês e clamamos ao nosso Deus para que Ele abençoe o trabalho de tuas mãos, a você, papai e mamãe, que ensina os seus pequeninos a palavra de Deus, e oramos também por vocês, professores, professoras, da escola dominical, dos cultos infantis, das células, enfim, aonde você está ministrando a palavra do Senhor, que Deus abençoe a tua vida e o teu ministério. E é bom demais estarmos aqui, não é, com esse cenário tão bonito, para que sejamos uma inspiração para cada um de vocês. Oh, coisa boa! Então sejam muito bem-vindos, tá bom? Porque na história de hoje nós vamos contar aos nossos pequeninos do maternal que Deus teve uma conversa com Ezequiel. O nosso fofinho aqui, Ezequiel. E ele disse, gente, que conversa linda. Papai do céu comparou o seu povo como umas ovelhas espalhadas por aí, sabe? E que é por isso que nós preparamos esse cenário do pastor e as ovelhinhas, para poder os nossos pequeninos entenderem a palavra do Senhor. Mas Papai do céu prometeu que ele mesmo, como um bom pastor, iria reunir todas elas. Vamos nos preparar e contar isso para os nossos pequeninos? Então sejam bem-vindos, porque a nossa lição de hoje é de número 9. Olha aí a nossa tela em que está dizendo o título, não é, da nossa lição de hoje: O Bom Pastor. Que coisa maravilhosa! E você encontra toda esta narrativa no livro de Ezequiel, no capítulo 34, e pouquinhos versículos que para nossa turminha do maternal você não vai contar o capítulo inteiro, não é? É por isso que na revista do professor nós estamos já orientando como você trabalhar os recursos, como você ensinar um versículo, falar um texto da palavra do Senhor para os seus pequeninos. E aqui também na revista do professor, sempre nós colocamos aqui a narrativa da história para os bebês e para a turminha de 2 a 3 anos. Então vamos lá, olha o nosso objetivo de hoje. Papai, mamãe, pais e educadores, ensine aos pequeninos que Deus é o nosso pastor. Pronto. Se você ensinar isso aos seus pequeninos, está garantido o objetivo da nossa lição 9, a nossa lição de hoje, tá bom? Agora, quando nós pensamos assim, falar sobre o bom pastor, como é que a turminha do maternal vai entender? É para isso que a gente traz sugestões nos nossos recursos didáticos. Mas olha, quando você está conversando com o seu pequenino, quando você está brincando com o seu pequenino, é legal ele ouvir um texto bíblico. É por isso que nós chamamos de guardando no coração. Exatamente. E o guardando do coração de hoje, o nosso versículo que nós escolhemos, para que você fique sempre repetindo enquanto está pertinho dos bebês e das suas crianças do maternal, você diz assim: buscarei as minhas ovelhas. Que lindo! Ezequiel 34:11. Mas que tal você mostrar para os seus pequeninos uma ovelhinha? Isso é muito legal, né? Tem ovelhinhas de pelúcias, de plástico, de feltro, tem tanta coisa gostosa. E aí a gente, olha, fala sério, professor, fica assim, se divertindo. A gente vai procurando ovelhinhas de todo tipo, não é? E olha que fofura o nosso cenário, o nosso pastor com as ovelhinhas aqui de lã. Olha, eu gosto muito desta ovelhinha aqui. Gente, vocês não acreditam. Essa aqui é a ovelhinha daquelas de máquina de garra que a gente encontra por aí, sabe? Aí, então, olha o que eu fiz. Olha só, ela se tornou um fantoche.
Tá vendo? Olha só, na parte inferior, olha aqui como é que eu fiz. Olha, eu sequei o bonequinho de pelúcia, fiz um saquinho, costurei, coloquei aqui para dentro para que possa manusear aqui a ovelhinha bonitinha, olha só, viu? E é muito gostoso porque chama atenção. Buscarei as minhas ovelhas. Ai, que fofura! Qual é o pequenino que não gostaria, não é? E não tem curiosidade de mexer numa ovelhinha dessa. Ah, mas também tem umas ovelhinhas que a gente encontra por aí. Gente, olha que fofura! E aí, eu achei muito linda essa ovelhinha. Buscarei as minhas ovelhinhas. Ezequiel 34. Muito linda, não é? E você pode se divertir, ensinar a palavra do Senhor de maneira bem gostosa, bem leve. Isso é bom demais. E tá aí uma boa sugestão para você utilizar enquanto fala o versículo bíblico da nossa lição de hoje. Agora, os recursos didáticos são aqueles materiais que a gente vem sugerindo aqui na revista do professor. Olha a nossa lâmina aí, você vai observar que nas primeiras páginas da revista tem 2 QR Codes. Um é para você baixar as figuras de cada lição, você pode imprimi-las, encadernar, não, como é que a gente chama? Encapar, adesivar, enfim. Ou até mesmo, em vez de plastificar, se você quiser colocar um papelão atrás de cada figura para ficar mais forte, pode fazer isso, esteja à vontade. Faça um cenário com as suas figuras, aproveite o QR Code que está aqui na revista do professor. Já o outro QR Code é para você ter acesso às nossas aulas, combinado? Então vamos lá. Claro que você não pode esquecer a Bíblia, porque é importante que os seus bebês e as suas crianças observem que você está ensinando a história da palavra de Deus, tá bom? E para contar a história de hoje para os nossos pequeninos, aqui está o nosso lindão de hoje, desse trimestre, o nosso bonequinho Ezequiel. Tudo bem, Ezequiel? Ai, que coisa mais fofa! E aí você pode utilizar, sabe, um outro bonequinho para representar, olha só que legal, né? O pastor, ou você também pode pegar o boneco Jesus na versão almofada. Ai, que coisa gostosa! Olha só, o mesmo personagem ou os mesmos personagens você repete, porque a criança ama isso, a repetição. Então, investir em material didático, faça isso, tá bom? O que você puder confeccionar, confeccione, chame suas amigas aí da igreja, vamos lá preparar o material, porque a palavra de Deus, ela precisa ser ensinada. E a criança, ela memoriza aquilo que você ensina melhor quando ela tem algo palpável, algo que ela possa brincar, não é? O concreto, como a gente chama, tá bom assim? Vamos lá, então? E para a turminha de 2 a 3 anos, como você pode ver aqui no nosso cenário, olha só, eu preparei aqui, fica aqui, Ezequiel, eu preparei com o próprio material feltro. Olha que legal, gente. Essas bases, eu sempre digo para os professores, gente, prepare com retalhos, com pedaços de feltros, olha só, ou TNT, prepare bases, porque se você preparar a base, seja círculo, retângulos, quadrados, enfim, isso aqui é muito legal, porque o seu pequenino, ele pode sentar no chão com você, sabe, nas almofadas, e aí é um material que faz parte do cenário e você utiliza em várias histórias, várias vezes. Olha que bacana. Olha como ficou bonito o nosso cenário, não ficou? Então, isso aí é para que você também veja que você pode e é capaz de fazer. Então, vamos lá, vamos nos preparar e produzir um material bem gostoso, colorido, porque a palavra do Senhor vai entrar no coraçãozinho de cada um. Vamos à nossa história de hoje? Vamos lá? Eu já sei que o meu bebê está tranquilo, não é? Você tem aquele momento, espere, aquele momento em que a criança, o bebezinho está
bem tranquilo, já acordou, já deu aquela sonequinha gostosa, você pode conversar com ele, porque contar história para bebês é assim, é conversar, é olhar olho a olho, tá bom? E aí você mostra o bonequinho, ai que coisa linda, você pode mostrar uma ovelhinha, olha que delícia, e você vai e mostra para o bebê, olha bebê, que ovelhinha mais fofinha, olha só, e permita que o seu bebê toque, se ele puxar a orelhinha não tem problema, por isso que a gente recomenda que todo o material que é oferecido para os bebês, que não tenha nenhum perigo, não é? De arrancar nada, e é assim, tá? Então vamos lá, aí você diz, olha bebê, que ovelhinha mais fofinha. Um dia, Papai do Céu disse para Ezequiel, olha Ezequiel aqui, ele disse para Ezequiel que ele iria cuidar do seu povo, igualzinho um pastor cuida das suas ovelhinhas. E que ele iria buscar todas elas. E ele ia dar uma comidinha bem gostosa e levar para um lugar onde tem água bem fresquinha. Vamos levar a nossa ovelhinha. Ai, que coisa linda. O bebê vai prestar atenção. Muito bem, Ezequiel, você está de parabéns. É assim que conta a história para o bebê, de forma leve, conversando com ele, e você vai ministrando a palavra de Deus para o seu bebê, tá bom? Vamos lá então agora para a turminha de 2 a 3 anos. Ezequiel, fica aqui, tá bom? Para a turminha de 2 a 3 anos, aí você prepara um cenário bem legal, assim como nós já explicamos, porque as suas crianças, elas não te atrapalham, elas querem participar. É desse jeito, tá bom, gente? E aí você diz assim, olhem, que coisa mais fofa, aqui tem um lugar bonito, parece um rio, olha quantas folhas, quanto campo verde. A criança vai até, olha, identificando as cores. E você diz, um dia, Deus teve uma longa conversa com Ezequiel. E ele disse que o seu povo estava muito espalhado. Um ia para um lugar, outro ia para outro. O povo estava tudo espalhado. Mas Papai do Céu prometeu, falou com o profeta Ezequiel e disse, olha, o meu povo está espalhado por aí como ovelhinhas que não estão sendo bem cuidadas. Mas sabe, Ezequiel, um dia eu irei ser o pastor de todas elas e eu as trarei de volta e elas ficarão pertinho de mim. Ai, gente, que lindo! Uau, que legal! Ué, mas como é que um pastor cuida mesmo das ovelhas? O pastor leva as ovelhinhas para comer as folhinhas gostosas. E o pastor leva também as ovelhinhas para tomar uma água fresquinha. Isso mostra o cuidado de Papai do Céu com cada uma delas. E Ezequiel disse, olha gente, é assim mesmo, Papai do Céu cuida de cada um de vocês, cuida de cada um de nós. Uau, parabéns Ezequiel, você merece um abraço. E permita que os seus pequeninos dêem um abraço bem forte, bem fofo em Ezequiel. Você acabou de ensinar a palavra de Deus para os seus pequeninos. Ai, que coisa boa! Aí você então sempre desenvolva o hábito de ensiná-los a orar, porque orar é falar com Deus, não é? Aí você vai e pede que eles repitam com você. Querido Deus, muito obrigada, porque o Senhor é o nosso pastor e nós te amamos. Amém! Ai, que coisa boa! Isso, olha, já ensinou versículo, já falou a palavra do Senhor, já contou história, já orou, agora é hora
de afastar tudo, cantar, depois fazer atividades e uma música bacana que a gente traz como sugestão aqui na nossa revista é Meu Bom Pastor é Cristo. Você conhece essa música? 3 palavrinhas. Lá no volume 3 tem um vídeo muito legal dessa música que você pode acompanhar, aprender e cantar com a sua turminha. Tá bom assim? Agora aqui está a revista do aluno. Ah, gente, esta não pode faltar. Dê uma olhada na nossa lâmina, onde está aí dizendo, mostrando sobre a revista do aluno, o que é que as nossas crianças, desde os nossos bebês, com giz de cera, que você vai entregar para cada um deles, não é? Existe no mercado por aí giz de cera próprio, ideal para os bebês, e eles irão pintar as ovelhinhas. Ai, que fofo! E a turminha de 2 a 3 anos também pintar a ovelhinha, mas usando tinta guache, porque é muito legal. Ou você pode também levar algodãozinho e colar na ovelhinha. Isso ajuda, isso estimula os pequeninos a observarem o espaço. Ah, que legal! Desenvolver a coordenação motora. Ah, vocês estão de parabéns. Então, mãos à obra, gente! Vamos lá, aproveite esse tempo tão precioso que você tem com os seus pequeninos, seja na escola dominical, seja nos cultos infantis, nos cultos à noite. Aproveite, porque a palavra do Senhor, ela é uma semente, você precisa semear, não é? E aí, com tanta palavra de Deus, você está semeando no coraçãozinho, que é uma terra tão fértil, o coração das nossas crianças, tá bom? E é lógico que pela revista do aluno, o papai e a mamãe, durante a semana, estão liberados para repetir, contar, cantar com a sua criança. Faça isso, estimule o papai e a mamãe também aí da sua igreja a repetir, não tem problema nenhum. Combinado assim? Ai, que legal! Então, mãos à obra, que Deus abençoe o teu ministério, o teu trabalho, e se Deus quiser, eu já te aguardo na nossa próxima videoaula. Um beijo, tchau, gente, tchau! Olá, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação enorme trocar ideias com vocês através das nossas videoaulas. E eu trago meu abraço para todos os professores da turminha Jardim de Infância. E muito obrigada pelo privilégio de estar compartilhando com vocês ideias sobre o ensino da Palavra de Deus. E que bom que vocês, professores, abraçaram a causa de cuidar das ovelhinhas de Jesus. Porque Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. E olha, a nossa igreja tem essa grande preocupação de cuidar das nossas crianças, de ensiná-las desde a mais tenra idade, até que eles cresçam e sejam capazes de estudar a Palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui com essa missão. E na nossa revista deste trimestre, que fala sobre Ezequiel, em busca de um novo tempo, vamos hoje compartilhar um tema, um assunto maravilhoso, porque a lição de hoje vai mostrar que Jesus é o nosso pastor bondoso. Então prepara que a nossa videoaula está só começando. E agora nós vamos fazer a leitura da nossa revista. Lição 9 com o tema O Pastor Bondoso. Encontrando o tesouro, Ezequiel capítulo 34. Guardando no coração, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. O objetivo da nossa aula é crer que Jesus é o nosso bom pastor. Vamos louvar Meu Bom Pastor de 3 palavrinhas e Ovelhinha, turminha da Nath e Cristina Mel. As orientações importantes dizem assim: Olá, querido professor. Para enriquecer a apresentação da história, sugerimos para o cenário a construção de um aprisco, uma cerquinha com várias ovelhinhas dentro, o bom pastor, que é Jesus, posicionado por fora da cerca, e do outro lado do cenário, Ezequiel e a Bíblia.
Nesta aula, você pode também realizar uma brincadeira. Vista uma criança de pastor, use máscaras de ovelha para as outras crianças e uma das ovelhas deve se esconder para que o pastor a procure. Você viu aí no final essa sugestão, bem ao final da leitura, sobre a brincadeira. Nas primeiras páginas da nossa revista tem uma pergunta assim: como ensinar? E aqui eu faço até uma parte porque vai que alguns professores não leiam aquela parte que vem bem na frente da revista. É importante que o professor leia. Então lá diz assim, como ensinar. E uma das sugestões, como ensinar, é através da brincadeira. É uma metodologia que nós utilizamos. Ensinamos enquanto a criança brinca. E aí eu trago para vocês a brincadeira de hoje, que é vista uma criança de pastor. Você vai lançar o desafio para a turma, porque nem todas querem participar, mas tem aquelas que participam. Lança o desafio e aquela criança que se sentir à vontade para participar da brincadeira, você vai vesti-la com a roupinha de pastor, certo? E você poderá também levar máscaras de ovelhas para as outras crianças participarem. Aquelas que vão se esconder serão as ovelhas e a outra criança será o pastor. Você disponibiliza as roupas que você tem lá no departamento infantil. Sempre nós fazemos essa encenação com as crianças, do pastor com as ovelhinhas. Então alguém tem sempre uma roupinha guardada, uma indumentária guardada. Você vai lá, reaproveita e faz essa brincadeira. Ou, se quiser, pode fazer essa encenação no meio da história com as crianças, certo? Você vai escolher se fará no início, na contação da história ou ao final de toda a atividade que você vai realizar no dia, tá certo? Nós deixamos essa dica e agora nós vamos partir para o Guardando no Coração. Para o nosso Guardando no Coração, que é o versículo, nós trazemos sempre algumas sugestões. E uma delas é a confecção de um cartaz com a imagem relacionada à lição. Como hoje nós estamos falando de ovelhas, nós colocamos 3 ovelhinhas ali para que a criança faça esse pareamento. Quando a professora falar aí o versículo, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e a criança visualizar que tem uma ovelha, ela vai fazer essa identificação, esse pareamento, essa associação. É por isso que nós utilizamos sempre cartazes, pode ser feito de forma manual ou impresso, tá certo? A criança identifica e ela aprenderá mais rápido possível. Então você utiliza o cartaz, faz o pareamento e vai repetir. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Quem está falando isso? Quem está falando é o Senhor, que está falando que Ele vai cuidar. Está em Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. E daí você fica repetindo. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, os meninos vão falar. E delas cuidarei, as meninas vão falar também. Depois todos vão repetir juntos. É uma maneira de quebrar a monotonia, para não ficar apenas o professor falando, ele falando, as crianças repetindo. São estratégias que nós procuramos para envolver a turma. E dando sequência à nossa videoaula, eu vou apresentar para vocês os recursos didáticos da história. Para os recursos didáticos da história, você vai selecionar as figuras que estão no link de apoio da revista. Lá no início da revista tem esse link de apoio e você encontra também no cantinho da nossa tela. Aponta a câmera para o QR Code que você vai achar de forma mais acessível. E para a aula de hoje, nós utilizaremos a figura de número 11. Você vê aqui um pastor com um saco de dinheiro na mão e as ovelhas ao redor. Na figura de número 12, nós vamos ter uma ovelha ferida, precisando de cuidados. Essas figuras você encontra lá no link de apoio, como eu já falei para vocês. Basta imprimir, recortar e plastificar, ou apenas fixar no flanelógrafo. E os materiais que você vai selecionar durante a semana são a Bíblia grande. A nossa revista dá a sugestão da Bíblia grande. De repente você não tem uma Bíblia grande como essa, leve sua Bíblia normal
e apresente para a turma o boneco de Ezequiel, que está nos acompanhando em todas as aulas. E para essa aula especificamente, eu trouxe aqui esse recurso pedagógico, que é a cerquinha, as ovelhas, Jesus e o pastor, certo? Esse material aqui eu fiz com papelão e revesti com EVA, todo ele com EVA. As ovelhinhas, eu peguei bolas de isopor, cortei ao meio, revesti com EVA branco e finalizei com o pincel permanente para fazer a boquinha, os olhinhos e o narizinho. Elas ficaram muito fofinhas, não é verdade? O nosso cenário também, que é da revista, certo? Ezequiel, a casinha de Ezequiel, o rio Quebar e as árvores que a leitura bíblica nos sugere que estariam presentes ali quando Ezequiel recebia da parte de Deus as visões. Você pode colocar lá no seu cenário várias ovelhas, tanto de isopor, ou ovelhas de pelúcia, do material que você tiver, de emborrachado, para que provoque aí a sua criança para participar da contação da história. E falando em contação da história, nós vamos fazer agora a história de hoje. Olá, crianças! Quem aqui já viu uma ovelha? Aí, professor, você pega a ovelha que está à disposição lá no seu cenário e mostra para a criança. Aquelas que não viram fisicamente poderão ter visto pela TV. Algumas vão se manifestar, vão levantar a mão, ou todas juntas vão gritar "eu", porque eles fazem isso. Eles gritam em conjunto e dizem que já viram uma ovelha. E você trabalha em cima desse recurso. Ah, que legal que vocês já viram uma ovelha. Mas vocês sabiam que elas vivem juntas em um rebanho? Você dá uma pausa e explica o que é rebanho. Rebanho é um grupo grande de ovelhas que vivem juntas. E aí você pode até mostrar o seu recurso pedagógico que você confeccionou, mostrando as ovelhinhas em grupo e que elas são cuidadas por um pastor, certo? Esse pastor aqui eu fiz com rolinhos de material reaproveitável e revesti com EVA. Fiz também o cajado com EVA. E você vai mostrando todos esses recursos para a criança. E você vai continuar a história dizendo assim: olha, crianças, Deus comparou o seu povo com esse rebanho de ovelhas aqui, como se nós estivéssemos todos juntos em um lugar, e chamou a pessoa que toma conta dessas ovelhas de pastor. E ele separou alguns pastores para cuidarem do povo de Deus, que eram os líderes do povo. Mas só, crianças, que alguns desses pastores eram maus. Vamos fazer cara de mal? Aí a turminha, todo mundo vai fazer cara de mal lá e vai ficar bem legal. Muito bem, eles não cuidavam das ovelhas. Quando elas se perdiam, nenhum pastor as procurava. E quando se feriam, ninguém as curava. Esses pastores comiam a melhor comida. Veja só, crianças, esse pastor com um saco de dinheiro, ele só pegava o dinheiro, comia as melhores comidas e as ovelhinhas ficavam com fome. Que coisa triste, não é mesmo? E elas se sentiam muito sozinhas. Mas Deus estava vendo tudo isso e fez uma promessa. A promessa mais linda de todas, que é o nosso versículo de hoje. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. O Senhor estava prometendo. Ele deu uma palavra linda. Deus mesmo prometeu que iria procurar as ovelhinhas. Sabem por quê? Porque quando uma ovelha se perde, ela fica desorientada. Não sabe o que fazer, porque elas são totalmente indefesas e elas precisam do cuidado de um pastor. Veja essa ovelha, talvez ela tenha se perdido e caído em um buraco e olha, ela se feriu, está saindo sangue. Onde está o pastor para cuidar dela?
mas o Senhor mesmo prometeu cuidar das ovelhinhas. E sabe, crianças, nós somos as ovelhinhas do Senhor. E Jesus, Ele é o nosso pastor, o pastor bondoso, que nunca nos deixa só. E Ele é capaz de dar a sua vida por nós. Quem aqui se lembra de alguém que deu a sua vida por nós? Ah, eu sei, Jesus, lembraram, Jesus deu a sua vida por nós lá na cruz, em nosso lugar. Aí você termina a história e você pode fazer a aplicação da história. O que é a aplicação da história? Você vai fazer um reforço ali dessa história contada para que a criança compreenda o que foi dito. Aí você pode dizer: crianças, todos nós somos ovelhinhas de Jesus e fazemos parte do seu rebanho. Imagina que todos nós estamos assim, protegidas pelo Senhor Jesus, até que Ele volte. Então agora vamos saber como ficou o Brincando e Aprendendo de hoje. O Brincando e Aprendendo traz sempre 2 atividades. A atividade da revista do aluno. E nessa aqui, a atividade 1 diz assim: sugere pintar e marcar com um X o desenho que mostra quem é o pastor bondoso. Vai aparecer aí o pastor de ovelhas e vai aparecer Jesus segurando uma criança. É lógico que nós vamos direcioná-la a pintar e a marcar Jesus e a criança, porque Jesus é o nosso pastor bondoso. E para essa atividade você vai precisar de lápis de cor, giz de cera e borracha. A segunda atividade é para cobrir e pintar o nome Jesus. Aí você leva também as canetinhas, se quiser levar glitter, o material que você estiver disponível. A nossa outra atividade é a atividade extra e o tema é Ovelhinha de Jesus. Você pode imprimir moldes do rosto da ovelha e providenciar lápis de cor, canetinhas, palito de picolé e fita dupla face. Como você vai fazer? Distribuir os rostinhos para as crianças pintem. Elas vão pintar, Se for aquele professor que gosta da participação da criança, ele vai levar assim, para que a criança participe, se prenda ali. Você pode até fazer num papel mais durinho um pouquinho e ela vai ficar muito feliz com a sua máscara. Mas se você é aquele professor que leva tudo prontinho, você já providencia de EVA ou de outro material. Essa aqui é de EVA, coloquei um elástico atrás para prender na cabecinha da criança. Aqui, dos meninos e das meninas. E depois eles podem levar para casa. E eles vão ficar muito felizes. Depois de terminar todas as atividades, cante uma canção e despeça-os com oração. E nós chegamos ao fim de mais uma videoaula. Esperamos ter contribuído com o seu fazer em sala de aula e eu encerro com essa frase: a educação cristã precisa ser mais do que uma transmissão de conhecimentos. Ela deve ser um instrumento de transformação. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Olá, queridos professores da classe de juniores. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estamos aqui para apresentar a nossa videoaula. E nesse trimestre estamos estudando o livro de Ezequiel, que tem como tema Profeta do Exílio Babilônico. E hoje vamos à lição de número 9. Diz assim o tema da nossa lição: o pastor que cuida de verdade. O nosso texto bíblico se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 34. O objetivo da nossa lição é ensinar que Deus é o verdadeiro pastor, que ama, protege, busca os perdidos e cuida de cada pessoa com justiça e bondade. Ele deseja que também cuidemos uns dos outros com amor. O Vamos Louvar traz a música O Senhor é Meu Pastor, do Criança Diante do Trono. E o Guardando no Coração, que é o nosso versículo para memorizar, traz o seguinte versículo: Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e delas tomarei conta. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Muito bem, depois que você já leu
direto da sua Bíblia, você vai apresentar o visual do versículo para facilitar a memorização dos seus alunos. E diz assim o nosso versículo em forma de ovelha, porque afinal de contas hoje nós vamos falar muito sobre ovelhas. Diz assim o nosso versículo: eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e delas tomarei conta. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Muito bem, você pode confeccionar o visual do seu versículo do material que você tiver disponível. Pode ser de emborrachado, pode ser de papel cartão, cartolina, ou você pode fazer também impresso na gráfica para ficar bonitinho assim, coloridinho, tá bom? Eu espero que você possa ensinar esse versículo, possa fazer a dinâmica que sugere a nossa revista e assim os seus alunos possam aprender e memorizar o versículo da nossa lição. Agora vamos às orientações importantes. Para a introdução, prepare ovelhas feitas com material que você tiver disponível. Pode ser papel, algodão, EVA ou cartolina. Depois faça um cartaz com a frase "O Bom Pastor". Antes de falar sobre os maus pastores de Ezequiel 34, apresente aos alunos quem é o verdadeiro pastor, Jesus. Mostre cartazes com "Cuida, protege e guia". Ele tem tanto cuidado que morreu por elas. Mostre que Jesus conhece cada uma pelo nome. Chame o nome de cada aluno. E nunca vai abandonar quem confia no pastor perfeito. E agora vamos ao Você Sabia, que é a introdução da nossa lição, que diz assim: Jesus disse que é o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas com amor. O pastor verdadeiro conhece cada ovelha, seus nomes e protege todas elas. Ele nunca a abandona quando aparece um perigo, porque ama o rebanho. A Bíblia diz que Jesus deu a sua vida pelas suas ovelhas, por nós. Em Ezequiel 34, Deus prometeu cuidar do seu povo, como um pastor que cuida, protege e guia o seu rebanho com amor. Essa promessa se cumpriu em Jesus, que busca salvar e ajudar cada pessoa. Você gostaria de ser uma ovelha de Jesus? Para a introdução da nossa história, você vai precisar de uma ovelha. Mas a ovelha que você vai usar depende daquilo que você tiver aí disponível, né? Pode ser uma ovelha de EVA, ou de papel cartão, ou mesmo uma de pelúcia, né? Eu acredito que todo professor ele tenha uma ovelhinha de pelúcia, seja grande ou pequena, porque sempre nós estamos falando, né, que nós somos ovelhas do pasto de Jesus. Então, é muito importante termos, né, a figura de uma ovelha para a nossa lição, tá? E na introdução nós vamos falar que Jesus é o bom pastor, né? Então, eu também tenho aqui um boneco Jesus e ele tem uma ovelha, né? Ele está segurando uma ovelha para mostrar que o verdadeiro pastor, que também você vai usar o seu cartaz, né? O verdadeiro pastor, ele cuida das suas ovelhas. Então, Jesus está aqui segurando. E aí nós vamos mostrar para as crianças que Jesus, ele tem todo cuidado. E ali nós temos as ovelhinhas que fala, né? Que Jesus, ele cuida, ele protege e ele guia as suas ovelhas. Outra coisa também que é muito especial, que nós devemos falar para nossas crianças, é que Jesus conhece cada ovelha pelo nome. E aí você vai dizer, Jesus, ele conhece você. E você vai chamar os seus alunos. Pedrinho, Maria, João, né? Jesus, ele conhece você pelo nome. Então, essa introdução é muito importante para falar justamente do verdadeiro pastor, né? Do nosso bom pastor. Porque em seguida nós vamos falar dos maus pastores. Então, antes disso, nós vamos falar de alguém muito especial, que é Jesus, que cuida das suas ovelhas com amor. E agora vamos aos tópicos da lição de número 9. Primeiro tópico, os maus pastores e o sofrimento do rebanho. Ezequiel capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 10. Segundo tópico, Deus
o bom pastor que busca e restaura. Ezequiel, capítulo 34, versículos de 1 até o 16. Terceiro tópico, o pastor prometido e as bênçãos da paz. Ezequiel, capítulo 34, versículo do 17 até o 31. E por último, a nossa aplicação. E o primeiro tópico traz os seguintes pontos. Primeiro ponto, Deus usou ovelhas e pastores para falar contra os líderes que não cuidavam bem do povo. Eles pensavam só neles mesmos e deixavam as pessoas fracas e não cuidavam dos doentes. Segundo ponto, Deus ficou triste ao ver o povo sofrendo e sendo maltratado. Ele disse que aqueles líderes teriam que responder pelo que fizeram. Terceiro ponto, Deus prometeu que iria salvar suas ovelhas dos líderes maus. Ele mostrou que ama cada pessoa e nunca deixa o mal vencer para sempre. E no primeiro ponto nós vamos falar sobre os maus pastores, mas nós também vamos incluir o bom pastor, que é Jesus. Então nós precisamos de ovelha, nós precisamos de pastores, e aqui estão os pastores maus, né? E nós precisamos de ovelhas. Aqui nós temos também ovelhinhas, essa ovelha feita de feltro, essa daqui também feita de pelúcia, e aqui nós temos uma que a gente comprou. Então, nós podemos fazer as ovelhas do material que nós tivermos disponível. Tudo isso nós vamos precisar para a nossa aula de hoje. E também, aqui nós temos a figura 9.1, que mostra Ezequiel falando com os líderes de Judá, né? Os maus líderes. E aqui nós temos ovelhinhas para colocar, que são as pessoas, né? Então, nós temos aqui o cartaz que fala pastores, líderes, ovelhas, pessoas, para explicar que quem eram os pastores, né, dessa figuração que Deus usou. Eram os líderes de Judá. E quem eram as ovelhas? Eram as pessoas de Judá. Então, as pessoas de Judá estavam sendo maltratadas por quem? Pelos líderes, né? E Deus, ele não se agradou disso. E por isso que ele fez essa comparação, que os líderes estavam maltratando, assim como um pastor mau, ele maltrata a sua ovelha. Mas Deus não quer isso. Ele quer que cada líder seja como o bom pastor que é Jesus, que cuida muito bem das suas ovelhinhas, que pega no colo, que cura suas feridas, que alimenta. Então, o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele ama as suas ovelhas, né? E não quer que nada de ruim aconteça com elas. Então, nós aqui também temos, né? Deus viu, nós vamos usar aqui, conforme a nossa revista, nós vamos usar olhos, e assim, esses olhos aqui eu coloquei como se fosse um óculos, né? Que você também pode usar e falar assim para os seus alunos. Deus viu tudo o que estava acontecendo, né? Deus viu a maldade dos líderes para com o povo de Judá. Então Deus estava vendo, né? Porque Deus, ele sabe de tudo, ele vê tudo. Então nada se pode esconder do Senhor. E outra coisa que nós vamos usar, olha só, Deus, ele ficou triste, né? O povo ficou triste, todos estavam tristes, né? Por causa dessa situação. Então, as nossas ovelhinhas, que são as nossas crianças, né? Deus viu aqui esse cartaz, que o seu rebanho estava sendo maltratado, mas o Senhor mostrou que se importa com cada pessoa, né? Então, ele estava falando de ovelha, mas na realidade, ele estava falando de pessoas. Então, nós somos ovelha, né? Ovelhas do pasto de Jesus. Então, Deus, ele quer que todos nós sejamos bem cuidados pelos nossos pastores. Então, isso é um alerta, né? É um aviso para os líderes. Todos os líderes precisam amar, assim como você precisa amar muito seu aluno. Você precisa amar, você precisa orar, porque essa criança, esse aluno da sua sala, ele é uma ovelhinha do rebanho de Jesus. E depois todos nós vamos prestar conta dessas ovelhinhas. Então nós não queremos ser repreendidos pelo Senhor. Vamos cuidar bem, né, dos nossos alunos, ensinar todas as coisas que nós precisamos passar para eles da palavra de Deus. Amém?
Vamos ao tópico 2. Primeiro ponto, Deus disse que Ele mesmo iria buscar suas ovelhas, como um bom pastor faz. Ele prometeu cuidar das feridas e trazer de volta as que estavam perdidas. Segundo ponto, Deus levaria o seu povo para um lugar seguro, com descanso e alimento. Ele nunca abandona seus filhos e conhece cada dor e medo que temos. Terceiro ponto, o Senhor prometeu cuidar de todos com justiça e amor. Ele anima os tristes e ensina os que precisam mudar, porque o seu cuidado é perfeito. Muito bem, nós vamos precisar da figura 9.2, que mostra ali pastores, com o seu rebanho. Isso significa que Deus, ele seria como um pastor real para as suas ovelhas, Assim como nós estamos vendo, esse aí seria um exemplo de como um pastor de ovelhas realmente cuida do seu rebanho. Ele está ali com as ovelhas, vigiando à noite para não vir um animal e comer as ovelhinhas, qualquer tipo de perigo ali, os pastores estariam olhando e observando as suas ovelhas. Então Deus disse que ele seria assim, como esses pastores, estaria presente. Ele iria resgatar as suas ovelhas. Por quê? Porque ele ama as suas ovelhinhas. Ou seja, ele ama as pessoas. Isso é apenas uma figuração que Deus está usando, de ovelha, para dizer que ele vai atrás das ovelhas, porque os líderes não estavam cuidando como deveriam cuidar do seu rebanho. Também você vai usar cartazes, para mostrar que Deus daria às suas ovelhas um lugar secreto, ou seja, um lugar seguro. Também ele daria alimento e ele daria paz para o seu rebanho. E só o Senhor, ele pode dar realmente essas coisas verdadeiras, Um bom alimento, que é a palavra de Deus, o descanso, para descansar no Senhor, E um lugar secreto, um lugar de oração, um lugar seguro. E assim, Deus, ele estava nos mostrando que nós devemos ser como esse pastor verdadeiro, que é o Senhor, que cuida e ama das suas ovelhas. Então, toda a nossa lição, ela vai passar falando isso. Deus cuida e Deus ama cada ovelha. Também você vai usar esses cartazes, em formato de coração. Nós temos o coração e a frase aqui, que fala o seguinte: ele conhece nossas dores, dificuldades e medo, porque só o Senhor conhece, Ele conhece o nosso coração, é por isso que tem a figura do coração triste. Ele sabe quando nós estamos tristes, quando nós estamos alegres, Tudo Deus conhece de nós. E também o segundo cartaz, ele fortaleceria os que estavam desanimados e corrigiria os que eram rebeldes. Então, só o Senhor pode fazer isso também. Pode corrigir aqueles que estão se rebelando, contra a palavra de Deus. Só Deus pode corrigir. Então, o Senhor, ele nos dá avisos importantes, Ele nos conhece. Por isso ele cuida, por isso ele ama e por isso ele corrige. Tudo está dentro de um pacote só. Deus é tremendo, Deus ele ama, Deus ele cuida. Terceiro tópico, vamos aos seguintes pontos. Deus comparou o povo a ovelhas que ficam perdidas sem pastor. Sem Deus, nós também nos afastamos e acabamos fazendo coisas erradas. Segundo ponto, algumas pessoas fortes maltratavam as mais fracas e Deus viu isso. Ele prometeu fazer justiça e cuidar de quem precisava de ajuda. Terceiro, Deus prometeu enviar um pastor especial da família de Davi, que é Jesus. Ele é o bom pastor que nos guia, protege e nos leva para a vida eterna. Nós vamos precisar da figura 9.3, que mostra Jesus, que é o pastor especial, cuidando de um rebanho, mas um rebanho muito especial. Esse rebanho é um rebanho de crianças, Então é isso que nós queremos mostrar aqui, que Deus enviaria esse pastor especial para cuidar do seu povo, E esse povo, no nosso caso, são os pequeninos, as crianças. Então, mostra uma figura muito legal, com ovelhinhas, mas também com as crianças, para que as crianças se identifiquem como ovelhinha desse pastor. Também nós vamos precisar, das palavras
cuida, protege. Também nós vamos falar aqui da ovelhinha, né, das ovelhinhas fracas, né, e dos bodes fortes, dos carneiros fortes, ou seja, os líderes que estavam maltratando as ovelhinhas fracas, que estavam fracas na fé, né, que não tinham forças para prosseguir. Então, por isso, Deus ficou chateado, né, com essas pessoas, e ele disse que ele mandaria esse bom pastor para todos nós, que é Jesus. Olha essa coisa maravilhosa, né? As ovelhas, elas se perdem, né, e ficam em perigo. Por isso, elas precisam de um bom pastor. E esse pastor é Jesus, né? Esses pastores maus aqui precisam acordar, porque o bom pastor, ele fala que nós precisamos amar o nosso próximo, cuidar um dos outros, né? Todos nós precisamos cuidar um dos outros. Então, a nossa lição sobre o bom pastor, ela é maravilhosa, porque ela fala que Deus enviaria e ele enviou Jesus para ser o nosso bom pastor e cuidar de nós. E por último, a nossa aplicação, que diz assim: Deus cuida de cada um de nós com amor, especialmente quando estamos tristes ou com medo. Ele fortalece o nosso coração e nos ensina a viver do jeito certo. Também quer que ajudemos os fracos e tratemos todos com amor. Jesus é o bom pastor e seguir a sua voz é sempre um melhor caminho. Que coisa boa, né? Terminamos a nossa lição. E aí, professor, você não se esqueça de fazer a atividade, né? Atividade da lição 9, né? Olha só que lindo, que você precisa que os seus alunos façam esses exercícios. Para quê? Para fortalecer o aprendizado. Eles precisam escrever, né, as perguntas, as respostas das perguntas. Eles precisam colocar ali o versículo que foi memorizado. E assim eles podem guardar mais profundamente aquilo que você ensinou na sua aula de hoje. Você ensinou que nós devemos escolher o melhor caminho, que é Jesus, ouvir a voz de Jesus. Se assim fizermos, iremos para o céu e aproveitar muito ali a vida eterna com o Senhor. Olha só que coisa boa! Eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de hoje e até a nossa próxima videoaula.